Olá, alunos, tudo bem? Professor Bruno com a disciplina de Química. Hoje vamos tratar da segunda semana do PET. No vídeo de hoje, vamos dar sequência sobre concentração molar, que é a mesma coisa que molaridade e também a mesma coisa que concentração em quantidade de matéria. Então, a concentração molar é uma forma de expressar a quantidade de soluto que nós temos em uma solução, utilizando a quantidade em mol desse soluto para cada 1 litro da solução que foi preparada. Nós temos uma equação simples para poder calcular essa concentração molar. Então, a concentração molar, que é esse M maiúsculo cursivo, ele é igual ao número de mol do soluto dividido pelo seu volume em litro. Mas nós já vimos nas aulas anteriores o que é o número de mol de uma substância. O número de mol de uma substância é igual à massa que nós temos dessa amostra dividido pela sua massa molar. Se eu vier aqui substituir esse número de mol por toda essa expressão aqui, nós vamos ter a fórmula completa, que é essa daqui. A concentração molar, então, que é o M maiúsculo cursivo, é igual ao quantidade em massa, essa massa tem que ser expressa em gramas do nosso soluto, dividido pela sua massa molar, vezes o seu volume, e esse volume tem que ser dado em litros. Toda vez que a gente calcular, então, a massa molar, essa massa molar vai sair com essa unidade. Então, a unidade da concentração molar é a mesma coisa que a unidade de mol dividido por litro, ou seja, a cada 1 litro da solução, você vai ter uma determinada quantidade em mol desse soluto que você trabalhou. Vamos para um exemplo bem simples. Mandei para vocês no grupo uma folha com todos os exemplos que nós vamos corrigir. Eu vou começar então pelo primeiro. Então vamos lá. O primeiro está dizendo para a gente o seguinte: qual a concentração molar, ou mol por litro, quando em 60 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, são adicionados água até o volume de 300 ml? Quais são as informações que foi dado para a gente? Ele já te deu que 60 gramas, ou seja, ele te deu a massa desse hidróxido de sódio, e ele falou que foi adicionado água a essas 60 gramas até um volume final de 300 ml. Então eu vou usar a fórmula completa ou eu vou usar a fórmula resumida? O exercício te deu número de mol ou ele te deu massa? Então observe, já deixou claro aqui que foi dado a massa. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é extrair as informações que foram dadas para a gente do exercício. Então o exercício já te deu a massa. E essa massa foi na ordem de 60 gramas. 60 gramas de NaOH. E essas 60 gramas de NaOH foi dissolvidos em qual volume? Num volume de 3.000 ml. Então eu vou ter que usar esta fórmula. Então eu quero calcular a concentração molar, justamente o M cursivo. Já foi dada a massa, 60 gramas. Já te deu o volume, que são 3.000 ml. Mas está te faltando o quê? A massa molar. E o exercício não te deu a massa molar. Mas a massa molar, gente, é só a gente calcular. Eu preciso da massa molar da espécie NaOH. Com a tabela periódica, a gente calcula isso rapidinho. Então vamos primeiro calcular então a massa molar. Então, NaOH, vocês já estão cansados de fazer, nós temos um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que o sódio vale 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Somando tudo, então vai dar 40 gramas por mol. Então já sei agora que a minha massa molar equivale a 40 gramas por mol. Então vamos lá. Para eu calcular essa concentração molar, eu já tenho a massa, tá ok. Preciso da massa molar, já foi dado. E eu preciso do volume, só que o volume tem que ser dado em quê? Em litros, né? Concentração mol por litro. E o meu volume foi dado em ml. Cansaram de fazer exercício. Qual é a relação que eu tenho entre litro e ml? 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu quiser transformar litro para ml, basta multiplicar por 1.000. Se eu quiser transformar ml para litro, basta dividir por 1.000. Então, eu quero isso. ml para litro. Vou dividir por 1.000. 3.000 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 3. Então, eu já tenho todas as informações que eu preciso agora.
Então eu só vou substituir aqui nessa fórmula. Então vai ficar igual. Minha concentração molar, que é o que nós vamos calcular, vai ser igual a massa, que é igual a 60, dividido por massa molar, 40, vezes o volume em litros. E o nosso volume é igual a 3. Então vai ficar 60 dividido por 40 vezes 3, 120. Então aqui no final, a nossa concentração molar vai ser igual a 0,5 mol por litro. Ok? Então esse exercício aqui, que é o primeiro exemplo 1, já está corrigido. Vocês viram que é bem simples, é só a gente fazer uma boa análise do exercício e pegar todas as informações que ele já deu para a gente. Começa o que o exercício pediu para ser calculado e a partir de quais as informações. Uma vez que vocês já fazem uma boa análise daquilo que vocês já têm, fica muito mais fácil para vocês darem sequência ao exercício. Próximo vídeo eu vou corrigir então o exemplo 2 e o exemplo 3. Até breve.